Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje execução penal. Vamos estudar a falta grave, tá? E todos os seus reflexos dentro desse sistema penal. Já de imediato, mando um abraço aos nossos alunos da mentoria aí. Vamos para cima. Olha só, de cara a gente vai trabalhar os deveres e os direitos do preso condenado. Já adianto que esses deveres e direitos também são aplicáveis aos presos temporários, ok? Então, o nosso código, a nossa lei de execuções penais estabelece, então, no artigo 38 os deveres e no artigo 40 os direitos do preso condenado, como eu disse, não só o preso condenado, mas também o preso provisório também, no que for possível, será a ele aplicado. Vamos tratar primeiro dos deveres, tá? E depois nós vamos trabalhar os direitos, tá? Os deveres, começando no artigo 38. Vem assim o artigo 38 nos ensinando. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais, inerentes ao seu estado, submeter-se às normas da execução da pena, as normas da execução penal, ok? As normas da execução penal. Então ele trata isso, já faz uma caracterização a respeito dessa postura do condenado para o cumprimento das regras internas do sistema penal. No 39 vem trazendo os deveres. Vem assim o artigo 39. Constitui deveres do condenado. Primeiro, inciso 1, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Inciso 2, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta, olha interessante, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão à ordem ou à disciplina. Conduta oposta. Okay? 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Perfeito. Inciso 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Inciso 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único, aplica-se ao preso provisório no que couber disposto nesse artigo. Isso nós já falamos atrás. Beleza? Então, esses são os deveres impostos ao preso. E é importante ressaltar que faz íntima ligação com as situações de falta grave. Faz íntima ligações com as situações de falta grave. A urbanidade, o respeito no trato com os demais condenados, o inciso 3, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens submetidas, entendeu? Essa submissão à sanção disciplinar imposta, tudo isso, essa urbanidade dentro do sistema carcerário é essencial para o bom trabalho da execução da pena. E aí eu tenho de outra banda os direitos. É muito importante, né? Aqueles que prestam concurso da Defensoria Pública, né? Tem os nossos alunos aí da mentoria, principalmente nas segundas fases, né, que costuma ser cobrado na segunda fase, né, ações civis públicas em face do Estado, a fim que esses direitos, né, que nós vamos estudar agora, sejam garantidos, né, e inclusive são previstos constitucionalmente e convencionalmente, muito deles. Além de outros previstos, como eu disse, dentro do próprio sistema interno do Brasil, como também no sistema convencional. Bacana? Ainda é importante apontar que o defensor público ele pode requerer, em último caso, até a interdição do estabelecimento prisional através de uma ação civil pública. Bacana? Beleza? Feita essa consideração inicial, vamos adentrar no artigo 40. O artigo 40 fala assim: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constituem direitos do preso. 1. Alimentação suficiente e vestuário. 2. A atribuição de trabalho e sua remuneração. Remuneração, viu, gente? O trabalho não é gratuito. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. 5.
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais e artísticas, desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal, viu, gente? Chamamento nominal. É muito coibido o chamamento de preso por numeração, como realiza-se em situações de curso de formação no âmbito militar, né? Que mais? Chamar o cara de 01, 02, 24, assim. 12. Igualdade de tratamento, salvo quando as exigências da individuação da pena. Ok. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa do direito. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Os direitos previstos no incisos 5, 10 e 15, o 5 trata da proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho e descanso e recreação. O 10 tratando a respeito da visita do cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados. E o 15, que vai tratar do contato com o mundo exterior por meio de correspondência, poderão ser suspensos ou restrito mediante ato motivado do diretor, gente. Cuidado, tá? Do diretor do estabelecimento, não é do juiz. O diretor pode determinar isso. Então, o 5 vai tratar lá da proporcionar distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Então, vamos grifar ele. O 10, visita, direito de visita, pode ser suspenso? Pode. E o 15 vai tratar do contato com o mundo exterior através da correspondência, tá? Pode ser suspenso? Pode. Já adianto para vocês que no regime disciplinar diferenciado, essa correspondência não é tida como um direito absoluto, que sendo possível, inclusive, a vistoria pela autoridade administrativa do diretor do estabelecimento prisional. Bacana, beleza, maravilha. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar na jurisprudência, tá? Nós lemos esses incisos, é importante esse conhecimento. Cai na prova a letra fria, cai a letra fria do 39 e 41. O que nós temos que conhecer agora, além disso? Lembrando que sempre que possível, quando você estiver estudando, principalmente a Defensoria Pública e outros concursos mais avançados, faça esse casamento com o SINASE, tá? Faça o casamento dessa parte de direito, dever e disciplina lá com o SINASE, que trata, o SINASE é a lei que trata da execução das medidas socioeducativas, tá? Dá uma olhada aqui no nosso Instagram, nosso YouTube tem aula a respeito do SINASE, tem no nosso Spotify também o áudio do SINASE. É importante você fazer sempre esse link com o SINASE a respeito com a execução penal. Execução penal para os adultos e o SINASE lá é aplicado às medidas socioeducativas para os adolescentes infratores. Beleza? Que lá também tem a situação de visita do cônjuge, chamamento nominal. Bacana? Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar a jurisprudência, é o que nos interessa, realmente trabalhar de forma aprofundada a jurisprudência. Primeiro de tudo, nós vamos falar a respeito do relaxamento da prisão, né? Pena por ilegalidade. Você aprendeu, né? Na faculdade, você aprendeu no cursinho, que a nossa Constituição estabelece que toda prisão ilegal deve ser o quê? Revogada ou relaxada? Relaxada, você sabe disso. Então, cresce uma tese defensoral, né? Cresce essa teoria junto à advocacia e à defensoria pública, que vem ganhando força, a possibilidade de se declarar o relaxamento da prisão. Gente, prisão pode ser uma prisão condenatória? Pode ser uma prisão condenatória. A prisão condenatória pode ser relaxada? Pode. Professor, mas como que eu vou relaxar uma prisão que é condenatória? Ué, determinando outros meios. Determinando, se for o caso, o envio para o semiaberto. Ou, se não, a domiciliar com monitoramento eletrônico. Então, é possível, sim, a possibilidade, tá? Vem essa tese, de quando esses direitos que nós acabamos de estudar não forem devidamente cumpridos pelas autoridades públicas, há a possibilidade do pedido, através até do habeas corpus coletivo, do relaxamento daquela prisão ou daquela unidade, ou determinada ala, ou determinado preso,
para que seja a ele aplicado outra medida para o cumprimento de pena. Bacana? Ah, professor, mas isso é absurdo. Não, isso aí é teoria, tá? É teoria e está sendo determinada, está sendo uma tese que é levantada somente prova segunda fase, é importante você conhecê-la, tá? Então, essa possibilidade do relaxamento da prisão no âmbito da execução penal por ilegalidade, né? Então, o paciente, diante de um habeas corpus, que foi preso, está dentro do presídio, e o presídio não fornece para o sujeito uma higiene pessoal, banheiro, água potável, né? Para essa corrente estaremos diante de uma prisão legal, uma prisão que seria inconstitucional e inconvencional por violar várias convenções internacionais, principalmente as regras de Nelson Mandela. Bacana? Beleza? Guarda isso aí no seu coração, tá? Veja, é importante até eu coloquei aqui no material que é uma tese minoritária, tá, gente? Não é uma tese majoritária, mas quem estuda para defensoria sabe que nós trabalhamos a teses contramajoritárias, ou seja, sempre a gente nada contra a corrente. Mas que não pode ser esquecida, tá? Beleza? Outro detalhe, né? O Estado não pode obrigar o preso a cortar o cabelo, vestir roupas vexatórias, chamar o preso por números, como eu disse para vocês, tá? Essa situação de cortar o cabelo, houve uma situação que foi questionada num artigo no Conjur, daqueles sujeitos que foram presos por tempo da Olimpíadas. Lembra aqueles sujeitos que foram presos lá por atentados preparatórios terroristas lá? Um deles, ele cultivava a religião muçulmana e ele cultivava a barba, né? Ele foi obrigado a raspar a barba e isso gerou uma circunstância de uma questão vexatória, tá? Pelo fato que violou, nesse caso, o direito à sua liberdade religiosa. Mas aí você vai falar, professor, mas aí nós temos que existir regras de ponderação, né, professor? Liberdade religiosa e segurança pública. Nesse caso, a segurança pública vai prevalecer sobre a liberdade religiosa. Nem tanto. Penso eu que se numa visão, digamos assim, dignidade da pessoa humana, numa visão de proteção à dignidade da pessoa humana, proteção efetiva do cumprimento real da sentença penal, proteção acima de tudo dessa liberdade religiosa e essa barba não vai causar uma tremenda, digamos assim, instabilidade dentro da instituição prisional. Isso é tudo tese a ser suscitada. Bacana? Beleza? Outro ponto importante é a responsabilização do Estado por violações de direitos das pessoas presas e a proposta de remissão como compensação. Vamos entender, tá? O STF, no recurso extraordinário 580.252, tá, de Minas Gerais, ele estabeleceu várias diretrizes a respeito que o tipo de violação às pessoas presas, desses direitos constitucionais assegurados a essas pessoas, implicaria a responsabilização civil do Estado, gerando assim danos materiais e morais, né? Então, a violação desses direitos fundamentais causaria danos pessoais a esses detentos em estabelecimentos carcerários que não poderiam ser simplesmente relevadas, né? No argumento de que uma indenização não tem alcance para eliminar a grave problemática prisional dos estabelecimentos penais brasileiros, né? Então, esse argumento não teria cabimento dizer que a indenização não comportaria realmente a reparação a ser devida. Bom, nesse julgamento desse recurso extraordinário, o que nos interessa, um ponto importante, é que o ministro Barroso, ele suscitou uma proposta de remissão da pena. Remissão, você sabe que é remissão com C cedilha, não é remissão com 2 S de perdão, mas sim remissão com C cedilha de abatimento a cada 3 dias, a cada 3 dias trabalhado, um dia da pena do preso é diminuída, né? Nós sabemos disso, nós conhecemos a remissão da pena. A cada 3 dias, um dia é compensado. Bacana. Nesse sentido, nesse julgamento, nesse recurso extraordinário, o voto do ministro Barroso, ele sugeriu que ao invés de realizar essa indenização, que fosse então determinado o abatimento. Assim, o ministro propôs que há 3 dias de desconto na pena a cada 7 dias que o penado passar pelo preso de forma inadequada, ou seja, sem esses direitos fundamentais. Bom, a proposta, é claro, Defensoria Pública, todo mundo caiu no pau, inclusive isso foi pergunta da prova oral da DPE da Bahia, da última prova da Bahia, tá?
tem que ser posicionado no sentido que isso não é uma postura constitucional, ok? É uma hipótese até de, digamos, até de monetização. Qual é a ideia? A hipótese de indenizar ao invés de recuperar realmente o que deve ser os direitos sociais do preso. Direitos sociais não, os direitos fundamentais do preso. No sentido de, ao invés de, vamos indenizar ou então vamos abater, então, ao invés de realmente solucionar essa crise, realmente solucionar esse estado de coisa inconstitucional. Beleza, tranquilo. Então essa proposta realmente deve ser criticada fortemente, tá? E nessa toada, nesse caminho, né, de indenização, não de compensação, que essa foi uma tese minoritária e foi refutada pelos outros ministros no julgamento desse recurso extraordinário, em 25 de novembro de 2018, o Conjur, né, maior site do Brasil, ele publicou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ao fixar o valor de R$500 para cada ano ou fração de ano de efetivo cumprimento da pena em regime fechado nessa instituição prisional, com base nesse recurso extraordinário que foi para vocês. Então, estabeleceu uma indenização, tá? Uma indenização tendo como parâmetro esse recurso extraordinário, tá? Para que fosse indenizado aquele preso que provocou o judiciário de R$500 para cada ano ou fração de ano efetivo de cumprimento de pena em regime fechado, quando estivesse assim estabelecido que essas situações de anormalidade, ok? Beleza? Só para saber que então que esse recurso extraordinário já gerou frutos de forma parear, de paradigma para outras decisões. Bacana, beleza? Evoluindo, nosso pessoal da mentoria sabe que tem um material de apoio à parte, que eu trago todas essas decisões. O pessoal da mentoria tem um material à parte. Além da meta que nós estamos estudando aqui, existe um material à parte, que é um caderno de questões, e além disso, um material de apoio com esses julgados de forma detalhada. Bacana? Vamos avançar. Direito ao acesso à água potável, tá? Não posso nem dizer para você, não há como a gente não deixar de se mencionar que é uma regra de Mandela, está estabelecida nessas regras de Mandela, Nelson Mandela, que é de proteção às regras mínimas da ONU para o tratamento de pessoas presas, né? Que prevista que ele está quase 100% de todos os editais, tá? As regras Mandela. Nós já constamos essa regra no primeiro material nosso, tá? Na primeira meta, eu vou repetir agora nessa meta também no material de apoio, tá? Para você realmente ler esse material, que é muito importante conhecer das normas convencionais e internacionais para você ter base, para você ter musculatura, para que você, quando você tiver numa prova dissertativa, você possa fundamentar essa prova através de conhecimento convencional, que é muito importante, tá? Então é vista como um direito humano e estabelece que todo preso deve ter acesso à água potável, tá? Em caso de violação a essa previsão, o defensor da execução penal deve utilizar-se de instrumentos à sua disposição para fazer cumprir a Constituição e os atos internacionais. Bacana. Outro ponto importante, direito à água quente, tá, gente? Foi julgado em 2017, consta no informativo 666 do STJ, tá? A segunda turma julgou isso, onde a administração, esse foi um julgado que foi realizado em São Paulo, São Paulo, que é o recurso especial de São Paulo, isso mesmo. O governo do estado de São Paulo foi obrigado a disponibilizar o banho quente nos estabelecimentos prisionais, tá? Vou ler um trechinho do julgado falando assim, ó, a omissão injustificada da administração em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade de preso sob a sua custódia. A determinação de que o Estado forneça banho quente aos presos está relacionada com a dignidade da pessoa humana naquilo que concerne a integridade física e mental a todos garantida. O Estado tem a obrigação de inafastável e imprescritível de tratar prisioneiros como pessoas e não como animais. Bacana? Então, nesse sentido, foi determinado para que o Estado de São Paulo possibilitasse esse banho quente aos detentos, aos condenados. Bacana? Beleza. Avançando, direito ao banho de sol. Decisão recentíssima do nosso Pretório Excelso, da nossa Suprema Corte, tá? Agora em outubro de 2020, tá? Por unanimidade de votos, a segunda turma do STF, em deliberação de sessão virtual, né? Acompanhou o voto do ministro Celso de Mello, tá? Que garantiu a todos os detentos do país o direito à saída da cela por no mínimo 2 horas
para banho de sol. Gente, isso já está estabelecido na nossa lei de execuções penais. Acabamos de ler essa possibilidade da saída do cara, tá? A possibilidade dessa dignidade da pessoa humana. E nisso teve que o Supremo novamente fortalecer esse entendimento e constar no seu HC, ajuizado inclusive pela Defensoria Pública de São Paulo, hipermega competente, nesse HC 172136, que teve essa consequência e essa repercussão para todo o Estado brasileiro, toda a federação. Bacana, a obrigatoriedade desse banho de sol de no mínimo 2 horas. Vamos grifar, deixar grifado. É importante conhecer a jurisprudência em prova objetiva, rebentar e colocar. Avançando agora, vamos falar a respeito da pandemia do Covid. Não tinha como nós ultrapassarmos o nosso estudo sem falar o que foi realizado nesse período e o que está sendo realizado no período do Covid-19 e pós-Covid-19 e durante o Covid-19. Vamos entender. Primeiro de tudo, tem que lembrar que o condenado e o preso provisório, ele tem direito à assistência à saúde. É um dos pilares. Assistência jurídica, assistência à saúde. Dentro da assistência da saúde, nós temos algumas determinações que você tem que ficar atento. Vamos lá. Primeiro, quem é o destinatário da assistência à saúde? O preso e o internado. Internado, estou falando das situações de medida de segurança e também o interno lá do lado da observação do adolescente infrator. Bacana? Quais são as modalidades? Eu tenho a assistência à saúde, pode ser preventiva ou curativa. Quais são as formas de atendimento? Podem ser, isso cai em prova, tá? Médico, farmacêutico e odontológico. Repetindo, médico, farmacêutico e odontológico fazem parte desse gênero chamado assistência à saúde ao preso, condenado e ao interno. Bacana? Mas se o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, nesse caso, ela será prestada em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento. Covid-19, o sujeito não tem como ficar lá, tratamento não tem estrutura, então manda o sujeito para um hospital de campanha, um hospital especializado. Quem arca com os gastos? O Estado. O Estado arca com os gastos, beleza? Mas fique atento. Eu tenho o artigo 43, que trata como um direito do preso, tá? A garantia dele de ter a liberdade de contratar o seu médico particular, ok? De confiança pessoal do internado, tá? Ou do submetido a tratamento ambulatorial, bacana? Por seus familiares ou dependentes. Aqui, quem paga a conta não é o Estado, é a família, ok? A fim de orientar, se for o caso, o acompanhamento e tratamento. E as divergências entre o médico oficial e o particular, quem resolve é o juiz da execução, tá? Quem vai resolver isso é o juiz da execução, beleza? Se o particular fala, não, ele tem que ser removido para um regime domiciliar, você não vai morrer aqui no sistema. O oficial, como aconteceu com aquele famoso médico, né, que ele foi, inclusive o caso dele está sendo remetido à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Esqueci o nome aquele médico que foi acusado de vários estupros, você sabe quem é, né? Bacana? Então ele, nessa situação, houve uma determinação do médico particular que ele tinha que ser submetido a uma prisão domiciliar e depois o médico estatal falou, não precisa, ele pode cumprir a pena muito bem aqui. E virou um sistemático, ele foi, depois voltou. É mais ou menos esse raciocínio. O artigo 43 permite essa possibilidade da contratação do médico particular. Beleza? Maravilha. Lembrei, o Abdel Mancini. O médico é o Dr. Abdel Mancini. Dr. Abdel Mancini que traz essa possibilidade, que inclusive vai até a Corte Interamericana. Um ponto importante que eu tenho que lembrar com vocês é que existe uma decisão agora recente, até vou colocar aqui como F aqui no nosso material, né? Que foi uma decisão interessante que não chegou à Corte Suprema, não chegou ao STJ, tá? Vou até colocar aqui, ó. Alimentação vegana, né? Teve uma decisão agora no Tribunal de Justiça de Goiás, né? O Tribunal de Justiça de Goiás estabeleceu para que uma advogada, né? Concedeu a uma advogada a liberdade provisória, né? De uma advogada que é vegana, né? E aí ela alegou que o sistema prisional brasileiro, o sistema prisional não tinha o suporte necessário para poder ofertar e aí poderia causar complicações à sua saúde e alimentação adequada no sistema penitenciário.
né? Então, nesse caso, foi possibilitada até a prisão domiciliar dessa advogada, tá? Então, é um caso aí recente, eu falei, vou colocar no material também, que é aí que pode ser mencionado. Não chegou ao STF e STJ, tá? Mas ela conseguiu essa possibilidade, essa liberdade provisória para que ela pudesse ficar em casa, numa prisão domiciliar. Beleza? Tranquilo, não foi liberdade provisória. Nesse caso, foi um habeas corpus mesmo que ela conseguiu. Beleza? Vamos voltar ao Bidemacy, já falei a respeito disso, então vamos tratar a respeito do Covid-19 com essas situações particulares. Primeiro, HC coletivo e aqueles que não conseguiram fazer o pagamento de fiança. Primeiro de tudo, o que é um habeas corpus coletivo? A gente ouve muito falar, mas a gente vai falar muito disso de habeas corpus coletivo. Inclusive, algumas decisões que eu já falei lá em cima são originárias de habeas corpus coletivo. Então, nós vamos, primeiro de tudo, perguntar o habeas corpus coletivo, como é que ele ocorre dentro do sistema penal? Bom, primeiro de tudo, é possível o habeas corpus coletivo? A resposta é sim. Tá? Hoje, né, nós temos aí que o STF e o STJ têm admitido a impetração dessa forma coletiva, com base aonde, professor? Onde está escrito no Código de Processo Penal? Você não vai achar. Você vai achar isso num âmbito supranacional, tá? Supranacional, estou falando da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 25, item 1, tá? Que garante o emprego de um instrumento processual simples, rápido, efetivo, para tutelar a violação de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela lei ou pela citada convenção, tá? Então, com o advento da sociedade de massa, né, desses novos conflitos interpessoais, resultante dessa sociedade nossa contemporânea, né, sociedade de massas, é essencial, mostra-se essencial para esse nosso arcabouço jurídico, né, a atuação da tutela coletiva, né, e o direito penal não foge a essa realidade, tá? Então, eu posso reunir em um único processo diversas questões, né, que poderão ser diluídas em sentenças de habeas corpus que nisso vai implicar uma economia de tempo, esforços e recursos, ok? Então, eu tenho essa característica. Professor, onde é que eu tenho um direito comparado essa fundamentação? Eu tenho o caso Webinski, tá? O caso Webinski, que foi um famoso caso dentro da nossa ideia aqui da nossa Suprema Corte Argentina, aqui dos nossos vizinhos. Teve um caso que admitiu o cabimento da ação coletiva contra toda e qualquer situação de agravamento da detenção que importe um trato cruel, desumano, degradante a um grupo de pessoas afetadas pela atuação arbitrária do Estado, beleza? Então eu tenho esse caso, esse leading case, né, na Argentina ali, que você pode citar nas suas defesas. Bom, entendi então que eu possa existir o habeas corpus coletivos. Bacana. Então vamos ver então aonde que ele já atuou. Primeiro, né, tem uma hipótese que foi julgado em outubro do ano passado, por causa da pandemia do Covid-19, tá? Foi concedido a ordem para a soltura dos presos a quem foi deferida a liberdade provisória, só que condicionada a pagamento de fiança. E que ainda se encontram submetidos à previsão cautelar. Ou seja, o sujeito ele ganhou o acesso à sua liberdade desde que realizasse o pagamento da fiança, ok? Foi uma liberdade provisória com fiança determinada pelo juízo. O sujeito não pagou, não conseguiu levantar esse valor da fiança, ainda está detido, ainda está preso. O que esse habeas corpus determinou? Libera todo mundo que está devendo aí esse valor da fiança. Veja, ele já tinha conseguido a liberdade provisória, só que não tinha efetivado o pagamento. Então, teve um efeito irradiante para que todas as pessoas que estivessem nessa situação no país pudessem ter o que for atingido com essa possibilidade da liberdade sem o pagamento da fiança. Bacana. Essa foi uma primeira hipótese importante. Outro ponto importante da jurisprudência é a prisão do depositário infiel do alimentos, né? Inexcusável infiel do alimentos. Como que era? Bom, existe uma lei, né? A lei 10.000, aliás, a lei 14.010 de 2020, né? Essa lei dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia e trouxe ali estabelecido a posicionamento quanto aos alimentos, ok? Antes dessa lei, da lei 14.010 de 2020, tínhamos dois posicionamentos a esse respeito, que estava ali cantando, o pau estava cantando quanto ao Covid, tinha dois posicionamentos. A quarta turma do STJ e CNJ entendiam que a prisão civil por dívida alimentar deveria ser cumprida em domiciliar. A terceira turma não. A terceira turma do STJ afirmava que durante a pandemia, o Covid-19, deveria ser suspensa a prisão dos devedores,
mas não assegurada a prisão domiciliar, ou seja, o sujeito ainda continuava devendo, poderia ser liberto, mas ficaria devendo a si mesmo, a pensão alimentícia não seria abatida, digamos assim. E o cara acabava ficando detido mesmo, tá? Depois da lei, e isso já está pacificado, depois da lei, adotou a mesma solução da quarta turma e do CNJ, quarta turma do STJ e da mesa do CNJ. E previu no artigo 15 que até dia 30 de outubro a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º da Lei 13.105 de 2015 deverá ser cumprida exclusivamente sob modalidade domiciliar sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Hoje ainda continua, tá? Desse modo, o certo é que seja antes ou depois da lei, o devedor de alimentos não poderia permanecer preso no regime fechado durante a pandemia de Covid-19. Isso foi o entendimento de outubro de 2020. Bacana. Beleza. Então, se for questionado a respeito disso durante a pandemia e até os dias de hoje, você vai mencionar essa lei e essa mudança de paradigmas que, ao invés de cumprir a medida dentro do estabelecimento, cumpre de forma domiciliar. Outro ponto importante é a revista íntima em presídios. Existe uma lei, a 13.271 de 2016, que dispõe sobre a proibição de revistas íntimas de funcionárias nos locais de trabalho e trata também de revista íntima em ambientes prisionais, tá? Está estabelecido nessa lei de 13.271 de 2016 que proíbe, né? E aí ele coloca o seguinte: as empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, pronto, acabou, amarrou, ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. Beleza? Pelo não cumprimento, fica o infrator sujeito a uma multa de R$20 mil ao empregador, revertido ao órgão de proteção dos direitos da mulher, e multa de dobro do valor estipulado, ou seja, 40 mil, em caso de reincidência, independentemente de indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal. Beleza? Tranquilo? Então, existe essa norma. Além disso, eu tenho também a proibição expressa na regra de Mandela, tá? Nas regras de Mandela, eu também tenho essa proibição na regra 50. Fala assim a regra 50, vou ler para vocês. As leis e regulamentos acerca das revistas íntimas e inspeções de celas devem estar em conformidade com as obrigações do direito internacional e devem levar em conta os padrões e as normas internacionais, considerando-se a necessidade de garantir a segurança nas unidades prisionais. As revistas íntimas e inspeções serão conduzidas respeitando-se a inerente dignidade humana e privacidade do indivíduo, sob inspeção, assim como os princípios da proporcionalidade, legalidade e necessidade. Além disso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já emitiu uma medida provisória. Nós estudamos isso na primeira aula de Direitos Humanos. Aliás, na segunda aula. Isso, na primeira... Agora perdi. Isso, na segunda aula, nós falamos sobre as medidas. Isso. E na primeira também mencionei. A Corte Interamericana emitiu uma medida provisória, né? Medida provisória que tem força vinculante, se você lembra disso, né? Manifestando a imposição do Estado de Pernambuco, tá? Mais precisamente no complexo penitenciário de Curado, que realizava revistas íntimas e vexatórias, tá? Aí, nessa medida provisória, estabeleceu que o Estado deve criar um mecanismo para evitar esse tipo de comportamento, tendo em vista a clara violação da dignidade da pessoa humana e também o princípio da transcendência mínima da pena. Lembra do princípio da transcendência mínima da pena? Falamos na primeira aula nossa de execuções penais, dos princípios. É que a pena não pode ultrapassar o limite do preso e nem muito menos atingir os seus familiares. O familiar do sujeito chega lá, tem uma revista íntima, a esposa, a avó, os filhos, ok? Então esse respeito ao princípio da transcendência mínima da pena. O Estado de São Paulo, inclusive, editou uma lei, né, a Lei 15.552 de 2014, proibindo as revistas íntimas de visitantes, tá? O artigo 1º dessa lei fala assim: ficam os estabelecimentos prisionais proibidos de realizar revista íntima nos visitantes. Parágrafo único. Os procedimentos de revista dar-se-ão em razão de necessidade de segurança e serão realizados com respeito à dignidade da pessoa humana. Beleza? Maravilha. Fechamos esse primeiro bloco a respeito de direitos e deveres do... A seção 3, subseção 1 das disposições gerais da nossa Lei de Execuções Penais, entre os artigos 44 a 48,
estabelece as normas de disciplina do preso, tá? A disciplina, ela consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho, né? Então, estão sujeitos a essa disciplina o condenado à pena privativa de liberdade e o condenado à pena restritiva de direito e também o preso provisório, tá? O condenado ou o denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares das regras do jogo. Só que dessa questões das disciplinas algum ponto importante, que são vedações a algumas punições. Por exemplo, não há falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Princípio da legalidade na execução penal. Tá? Não pode aparecer uma punição da cabeça do diretor do estabelecimento. Tem que ter uma previsão legal ou regulamentar antes. Segundo ponto, as sanções, as punições, não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, tá? Aquelas hipóteses que a gente assiste em aqueles filmes mais estarrecedores, onde o sujeito preso é jogado dentro de uma cela escura, ok? Onde tem uma sanção coletiva, tudo isso é vedado pela lei de execuções penais. 3, é vedado o emprego se é escura, acabei de falar. 4, são vedadas as sanções coletivas. 5, essa aqui não está na lei, mas sim é jurisprudência do STJ. É ilegal a sanção administrativa que impede definitivamente o direito do preso de receber visitas, tá? Toma cuidado com isso. Não pode ter uma punição por o cara ficar todo o cumprimento de pena sem o direito de ter visitas. Bacana? Quem exerce esse poder disciplinar tanto na execução penal, execução da pena privativa de liberdade, como na pena restritiva de direito, é realizada pela autoridade administrativa, tá? O poder disciplinar é realizado por ela, mas algumas determinações, uma ou duas, que vou falar mais tarde, as sanções, podem ser estabelecidas pelo juiz de execução. Por exemplo, a conversão para o regime disciplinar diferenciado, beleza? Mas pela lei de execuções penais, quem exerce o poder disciplinar da execução da pena privativa de liberdade, da execução da pena, na execução da pena é pela autoridade administrativa. Bacana, maravilha. Vamos avançar. Tá. Nas faltas graves, a autoridade administrativa, ela representa ao juiz da execução, eu ia falar, mas agora já estou falando agora, né? Quais são as hipóteses em que o diretor do presídio, ele não tem autonomia para poder aplicar a disciplina, tá? Ele tem que representar ao juiz da execução para fim dos artigos 118, inciso 9, né? O inciso 18, inciso 9, vai tratar a respeito à execução da pena, privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Estou falando da regressão da pena, tá? Ele comunica, o diretor comunica à autoridade judicial para que ela, se for o caso, a aplicação da regressão da pena. O 125 vai tratar a respeito da autorização, ou o benefício da autorização de saída, né? Que pode ser revogado, né? Que pode ser revogada a autorização de saída. Eu tenho ainda no artigo 127, que vai tratar da revogação de 1/3 do tempo remido. O 181, parágrafo 1º, letra D e parágrafo 2º da Lei de Execuções Penais, né? Da Lei de Execuções Penais, que vai tratar, já vou colar aqui, vai tratar a respeito das penas restritivas de direito, 118, né? Parágrafo 1º. Se caso praticar a falta grave, né? A prestação de serviço à comunidade, que pode ser revogado, e os parágrafos segundo que a pena de limitação no final de semana. Então, são duas hipóteses da pena restritiva de direito que podem ser prejudicadas com o comportamento inadequado do condenado. Bacana? Beleza? Maravilha. Vou falar a respeito das faltas disciplinares que eu reporto, um dos capítulos mais importantes da Lei de Execuções Penais. Eu peço sua total atenção agora para esse bloco da nossa matéria, tá? Para que você possa ficar atento. Já foram entre 40 minutos da aula e é o momento de você dar uma paradinha, tomar uma água e voltar com toda a força. Eu espero você ir lá e voltar. Pode só dar um pause aqui, eu espero você voltar. Beleza, voltou, vamos lá. As faltas graves estão previstas aonde? Primeiro ponto, a falta grave estão previstas, tá? No artigo 50 da lei. Tá? Esse rol é um rol taxativo
e inextensível. Cuidado com esse termo, tá? O CESP adora colocar esse termo, inextensível, ou seja, não se estendem. Bacana? As faltas disciplinares podem ser leves, médias e graves. A lei de execuções penais trata apenas das graves. As leves e médias são estabelecidas pelos órgãos, pelo Estado, ok? Que o Estado pode legislar sobre direito penitenciário, beleza? Tranquilo? Competência concorrente. Bacana? Então, as faltas disciplinares graves são estabelecidas pela lei de execuções penais. Como eu disse, a lei de execuções penais trouxe apenas faltas graves, onde a legislação local especificará as leves, médias, bem assim, as respectivas sanções. Quem fala isso é o artigo 49. É importante que você saiba que se a falta for tentada, ou seja, não chegar a ser consumada, a punição é como consumada, tá? É como consumada. Ou seja, se o cara tentou a cometer uma fuga, foi consumado, pau. Ele responde como se tivesse conseguido fugir. E vai ser aplicado a ele falta grave. É claro, por óbvio, isso viola a nossa Constituição Federal, tá? Que estou tratando aqui de uma hipótese de um direito penal objetivo, né? De responsabilidade penal objetiva. Né? Há uma presunção de que se ele conseguisse, teria tido fuga, então tem que ser punido da mesma forma, tá? Então isso tem que ser muito criticado, tá? Muito criticado para as provas de defensoria pública, tá? Que essa presunção do artigo 49, ela viola claramente a nossa Constituição Federal, devido ao processo legal e outros mais. A individuação da pena abrange não apenas a aplicação da pena, mas também a sua execução, tá? Isso também é importante você ter essa noção para uma prova oral, uma prova dissertativa, que você tem que dizer que essa determinação, porque essa tentativa não cumprida, essa tentativa que ele não conseguiu consumar, fere claramente a individualização da pena e abrange, assim, a aplicação da pena por si só. Então você tem que estar atento a esse ponto. Há quem diga que a fuga sem violência ou grave ameaça não constitui falta grave, pois traduz o instinto natural do homem de buscar sua liberdade. Bacana. As espécies de falta grave aplica-se no couber também ao preso provisório. Né? Quem fala isso é o parágrafo único do artigo 50. Bacana? Vamos tratar das espécies de falta grave. Isso aqui cai muito. E vamos tecer alguns comentários críticos a esse respeito. Primeiro, incitar, né? Aliás, a cabeça do artigo 50 fala assim: comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Lembra que eu falei para vocês lá no artigo 38 a respeito dos deveres? Mas eu te pergunto, aqui a técnica legislativa utilizada tinha que ser exatamente como é aplicada para a execução de um crime. Um preceito primário, preceito secundário, ok? Verbo, elemento subjetivo, elemento objetivo, ok? Tinha que ter os elementos como é a descrição de um crime. O que acontece? Elementos abstratos e genéricos, né? Não é uma lege certa. Lembra que os princípios da legalidade, né? Lege stricta, né? Nós estudamos isso lá na primeira aula de direito penal, lege stricta. E uma delas a lege certa, né? A regra tem que ser clara, lembra disso. Não pode trazer dúvida, não pode trazer conceitos abstratos, não pode ter conceitos genéricos. E essas punições, as faltas graves estabelecidas pela lei de execuções penais, nós vamos ver agora, muitas delas são abertas, genéricas. Uma delas é essa primeira. O que seria subverter a disciplina? Gritar, por exemplo, é incitar o movimento para subverter a ordem? Então a lei deveria ser mais clara, pois os conceitos jurídicos determinados nessas situações representam uma afronta à legalidade. Beleza? Fugir, né? Fugir eu já coloquei aqui também, nós falamos a respeito dessa tentativa de fuga também, né? Nós falamos a fuga, né, como sem violência ou grave ameaça não constitui uma falta grave, né? Pois traduz um instinto natural, tá? 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outra. Ah, professor, uma faca. Beleza, mas o que pode ser considerado como instrumento capaz de ofender a integridade? Uma caneta, um lápis, sei lá, pode ser utilizado para escrever ou para matar, se for o caso. Mais uma vez,
mais uma crítica que eu estabeleço aqui a respeito desse conceito jurídico, que vai ficar arrepio na legalidade. 4. Provocar acidente de trabalho. Esse aqui é o perigoso. Quem provocou por acidente, por culpa ou por dolo? A majoritária doutrina vai trazer que isso aqui tem que ser dolo, mas a lei não trata disso, entendeu? Não deixa claro se é dolosa ou culposa. Então é uma crítica que pode ser suscitada a respeito disso também, esse conceito abstrato. 5. Descumprir o regime aberto, as condições impostas. 6. Inobservância dos deveres previstos no inciso 2, que é a obediência ao servidor e respeito às pessoas que se relacionar. E 5. Execução do trabalho das tarefas de ordem recebidas, tá? Do artigo 39 da Lei de Execuções Penais. Bacana? Que trata lá, constitui deveres que nós já lemos atrás, tá? 7. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Alterado pela Lei 11.466 de 2007. Bacana? Vamos lá. Isso aqui cai muito em prova e eu quero sua total atenção aqui. Primeiro, a jurisprudência do STF e STJ tem entendido que encontrar chips e outros acessórios de celular, como placa eletrônica, considerados indispensáveis ao funcionamento do aparelho, é considerada falta grave, tá? Só que eu quero que você fique atento para uma visão defensoral. O chip, ele consegue fazer uma ligação sozinho? Não, o professor não consegue. Então, isso pode ser uma crítica suscitada em provas defensorais desse posicionamento aberto do STF e STJ. Bacana? Ferindo de morte, inclusive, o princípio da reserva legal. Então, tem que ser muito claro que utilizar, quando a lei fala utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar. Utilizar nesse contexto um carregador celular ou um chip ou um fone isoladamente, sem qualquer celular, não é capaz da comunicação externa. E a lei fala utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Um chip não consegue fazer isso sozinho. Bacana. Então eu quero que você fique muito atento para provas objetivas, de como ela vem. Se pedir na prova um posicionamento da Defensoria Pública, você vai ter que cogitar essa provocar, mas normalmente isso aqui é mais uma dissertativa, para uma prova aberta. Beleza? Tranquilo? Sempre sangue verde nos olhos. Sangue verde nos olhos. Posicionamento do STJ informativo 517. A posse de chip, telefone celular pelo preso dentro do estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, ainda que não esteja portando o aparelho. Bom, mas nós já entendemos isso, que é posicionamento do STJ, como falei lá em cima. Outro, não é necessário perícia para a configuração da falta grave. A realização de perícia no aparelho ou nos componentes essenciais, dentre os quais chip, a fim de demonstrar o funcionamento. Lembra que eu falei para você, posicionamento sempre crítico. Tá? Próximo, no âmbito da execução penal, não configura falta grave a posse em estabelecimento prisional de cabo USB, um fone de ouvido e um microfone por visitante de preso. Opa, beleza. Então, fone de ouvido, tá? Posicionamento aqui. Eu não tinha falado até agora de fone, bacana? Não falei de fone. Cabo USB, beleza? Ou microfone por visitante de preso, tá? Não considera falta grave, tá? O cabo USB, fone de ouvido e microfone não são acessórios essenciais ao funcionamento do aparelho, beleza? Então, esse posicionamento, tá? Esse posicionamento, você tem que guardar ele para você mencionar nas provas. É o posicionamento do STJ, da ministra Laurita Vaz, no julgamento do habeas corpus 522.425 de São Paulo. Foi julgado em setembro de 2019, tá? É um julgamento paradigma que você pode utilizar para discutir a respeito do chip, para discutir a respeito da placa eletrônica. Bacana, beleza, tranquilo, maravilha. Vamos avançar. Você tem que lembrar que tem punições para se o diretor do estabelecimento prisional, que é chamado inclusive de prevaricação imprópria, ele faz a vista grossa, ou o agente público, né? Seria o policial penal, faz vista grossa e não veda o acesso, ele comete o 319A. Já aquele que ingressa, o cidadão particular que ingressa com o celular dentro do estabelecimento prisional, comete o artigo 349A, tá? Um é 349 e o servidor público 319A, tá? Beleza? Maravilha.
Lembrando que esse diretor presídio é crimes contra a administração pública praticado por servidor público, ok? E o outro é crimes contra a administração da justiça. O artigo 349 é crime contra a administração da justiça. Outras hipóteses de falta grave e o que não é falta grave. Vamos ficar esperto. Apenado que rompe a tornozeleira eletrônica ou mantém a bateria sem carga suficiente, tá? Posicionamento do STJ, falta grave, tá? Falta grave, beleza? Tranquilo? Maravilha. Esse é um julgamento de 2016. Apenado que descumpre a zona de monitoramento eletrônico, tá? Presta atenção, zona de monitoramento eletrônico, por exemplo, o apenado está em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira, bacana? E viola o perímetro que ele tem que ficar, zona de monitoramento, nesse caso configura falta grave, beleza? Agora eu vou falar outra situação que é de saída temporária, para você não confundir. Outra hipótese que também é punida como falta grave, agora é a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Lá no artigo 8º da Nova Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais estabelece isso. Se caso o sujeito ele se recusar a realizar a identificação do perfil genético, falta grave. Agora eu vou dizer para você duas hipóteses que não é falta grave. Fique atento. Primeira, mudança de endereço sem autorização judicial durante o curso do livramento constitucional, em descumprimento a uma das condições impostas na decisão que concedeu o benefício. Não configura por si só falta grave. E outra, apenado que descumpre o perímetro estabelecido para tornozeleira eletrônica para saída temporária e sendo monitorado por tornozeleira. Então, aqui é a saída temporária. Aqui não há falta grave. Ok? Aqui não há falta grave. Beleza? Se for fora da saída temporária, grava isso aqui sim para você entender. Se for fora da saída temporária, descumpre zona de monitoramento eletrônico, que não é saída temporária, nesse caso é falta grave. Se for saída temporária, aqui não é falta grave, tá? Então, fique atento a essas hipóteses para você não confundir. Beleza? Por exemplo, no caso do apenado descumprir o perímetro de inclusão declarado para o período noturno, ou seja, permanece no endereço que deveria ficar durante a noite e o monitoramento eletrônico detectou essa observância. Então, ele tinha que ficar recluso um período noturno em determinado local e ele não ficou. Aí eu teria a hipótese da falta grave. A outra hipótese que eu falei para vocês, tá, era a prisão domiciliar e gerou a situação da falta grave. Aqui é saída temporária e ele não está dentro do perímetro. Aqui não gera falta grave. Então, se for saída temporária, crava. Não gera falta grave. Se a prova falou saída temporária, você já sabe. Perímetro, você fala, não gera falta grave. Falou de fugiu do perímetro, digamos assim, que foi determinado para ele poder ficar em prisão domiciliar. A palavra-chave prisão domiciliar não ficou. Aí é falta grave. Prisão domiciliar fora do perímetro, falta grave. Saída temporária fora do perímetro não é falta grave. Beleza? Tranquilo. Vamos evoluir. Observação. Importante. Primeiro, o cometimento de falta grave justifica a determinação de exame criminológico. Você sabe que não é obrigado a realização do exame criminológico, mas a falta grave ela gera a possibilidade do juiz determinar o exame criminológico para futuros benefícios, por exemplo, progressão de regime, se for o caso, ou outras situações determinadas pelo magistrado. 2. Segunda observação importante. Na aplicação da sanção disciplinar, o que deve ser levado em conta, professor? Primeiro, natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Beleza? Esses são os requisitos que devem ser analisados por tempo da determinação da punição. Quais são os efeitos da falta grave? Deixa eu falar um detalhe. O entendimento atual do STF é que, por exemplo, se o sujeito foge e comete um crime fora do sistema prisional e ele estava recluso, estava sob a tutela estatal, e ele fugiu e comete um latrocínio fora do sistema prisional. A pergunta é, o Estado é responsabilizado? Hoje o entendimento apertado do Supremo, em julgamento apertado, diz que não, tá? Rompe o nexo de causalidade, não teria responsabilidade do sistema do Estado na responsabilidade civil desse dano causado pelo foragido. Beleza? Maravilha. Ponto importantíssimo nas provas é o efeito da falta grave.
O que ela influencia? Já vou adiantar para vocês. Quais são as hipóteses em que ela não atinge? O cara comete falta grave, mas não perde os benefícios. E por eliminação, você sabe que vai afetar as outras hipóteses. 3 hipóteses, ele comete falta grave e não influencia, não perde direito. Digamos assim, primeiro, não interrompe o prazo do livramento condicional. Interromper o prazo, não interrompe o livramento condicional. Aliás, não interrompe o livramento condicional. Segundo, não interfere no tempo necessário à concessão de indulto e de comutação da pena. Seu requisito foi expressamente previsto no decreto presidencial. Tá? Essa é uma súmula 535 do STJ. Matéria simulada. E última, ela não interrompe, melhor dizendo, o prazo para concessão da saída temporária e do trabalho externo. Cometeu falta grave, está contando o prazo para ele poder ganhar a saída temporária ou para trabalhar externamente. Ele perde? Não perde. Mas, se ele já estiver realizando a saída temporária, ele já ganhou o direito à saída temporária, se ele comete falta grave, aí ele perde. Ou seja, vou repetir, não interrompe o prazo, está contando o timer, para ele poder conseguir o tempo, o direito à saída temporária. Ou o trabalho externo, vocês estão comigo? Bacana? Cometeu falta grave, continua, não perde isso. Agora, se ele já ganhou o trabalho externo, ou se ele já ganhou o direito à saída temporária, se comete falta grave, aí ele perde os dois. Ok? Entendeu isso? Uma coisa é o prazo, outra coisa é o direito já concedido. Então vamos agora para essas 3 hipóteses. De novo, não interrompe o livramento condicional. Segundo, não interfere no tempo necessário à concessão de indulto e comutação de pena, salvo se isso já estiver estabelecido no decreto que concedeu o indulto ou a comutação. E por fim, não interrompe o prazo para a concessão da saída temporária e nem do trabalho externo. Agora, o que ela atinge? Primeiro, progressão, interrompe o prazo para a progressão de regime. Segundo, regressão, acarreta a regressão de regime. Está no semiaberto, tempo fechado. Saída temporária é revogada. Remissão, ele vai ser revogada, grava. Ele vai perder apenas até 1/3 do tempo remido. Cuidado, ele não perde todo o tempo remido para o abatimento do trabalho. Pelo trabalho ou pelo estudo ou pela leitura. Ok? Ele perde apenas 1/3. Até 1/3, melhor dizendo. Até 1/3 ele pode perder. RDD pode se sujeitar ao regime disciplinar diferenciado. Suspensão ou restrição de direitos. Isolamento na própria cela ou local adequado. Conversão, se o réu está cumprindo pena restritiva de direito, ele pode ser convertida em privativa de liberdade. Ok? Então, todos esses são efeitos da falta grave. O que mais cai? Remissão. E vão dizer que ele aplica o livramento condicional. Você vai dizer que não interrompe o livramento condicional. Bacana? Vamos falar algumas súmulas aqui do STJ. Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Já falamos. 526. O reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a furação do fato. Não precisa não necessita o transjulgado da sentença penal condenatória do processo penal instaurado para apurar o fato. Ou seja, se for determinado de forma administrativa a sanção da falta grave, não precisa esperar a condenação criminal a respeito da falta. Matou alguém, falta grave, mas não precisa esperar a condenação no processo criminal do homicídio que ele cometeu. 533 STJ para reconhecimento da prática de falta grave, falta disciplinar, no âmbito da execução penal é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado, constituído ou defensor público nomeado. Isso aqui já está relativizada, essa súmula 533, tá? Vamos falar mais à frente. Súmula 534, STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para progressão de regime e cumprimento de pena a qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para comutação de pena ou indulto. Bacana. Beleza. Maravilha. Existe falta grave de PRD? Claro. De pena restritiva de direito? Sim. Artigo 51. Comete falta grave o condenado a pena restritiva de direito que, primeiro, descumprir
injustificadamente a restrição imposta. 2. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. Veja como a lei fala, o cara tem que ter o direito do preso, ele se manifestar o porquê que ele não cumpriu a PRD. Tá entendendo? Tem que ter essa possibilidade. Se houver uma punição administrativa, uma falta grave determinada, sem essa possibilidade da ampla defesa e contraditório do condenado, é puramente ilegal essa condenação. Bacana? 3. Inobservar os deveres previstos no inciso 2, que é a observância, respeito a qualquer pessoa que relacionar. E o 5, que é a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Bacana? Maravilha! O regime disciplinar diferenciado consta no artigo 52 da Lei de Execuções Penais, que claramente teve mudanças drásticas agora com a lei do pacote de crime, tá? Em 2019. É muito importante você conhecer a letra fria do artigo 52. Para isso, eu fiz aqui por pontos, por blocos, para você realmente decorar esse artigo 52 e não errar nenhuma questão de concurso público ou exame de ordem. Primeiro, quem são os destinatários do RDD? Quem pode sofrer? Aliás, RDD não é pena, tá? Não é uma pena. As penas no Brasil são pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. RDD não é pena, é forma de cumprimento da pena privativa de liberdade. Bacana? Forma de cumprimento da pena privativa de liberdade. Grava isso. Beleza? Maravilha. Agora sim, quem são os destinatários? Para quem é feito o RDD? Grava. Preso provisório condenado, preso provisório ou condenado, preso nacional ou estrangeiro, ok? O estrangeiro também pode sofrer o RDD. Quais são as hipóteses em que o sujeito vai ser submetido ao regime disciplinar diferenciado? Vamos lá. Primeiro, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, beleza? Se ele constitui falta grave. Prática de fato previsto como crime doloso, um homicídio, constitui falta grave. Olha lá o conectivo e, tá? É aditivo. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado, ok? Então, como era antes, para o cara ser submetido ao RDD, ele tinha que cometer um crime doloso dentro do sistema, ok? Que constitui falta grave. E, além disso, tem que ocasionar uma subversão à ordem ou à disciplina interna. Bacana? Beleza? Na origem era isso. Na origem era só essa hipótese. Bacana? Depois teve alguns entendimentos do Supremo, isso foi muito questionado. Mas agora, além disso, eu tenho mais duas hipóteses, e essas duas hipóteses são as mais perigosas. Segundo, que é apresentar alto risco, aquele detento que apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal. Bacana? Então, alto risco, quem vai contribuir seria um líder de facção criminosa. Bacana? Ou da sociedade. Então, não é só do sistema. Pode ser da sociedade também, um cara de alto risco. Terceiro ponto. Outra hipótese, sobre as quais recaiam fundadas suspeitas. Nossa, isso aqui é muito subjetivo, né? A lei trouxe isso. Fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, não é prova, é suspeição. Então, eu estou falando de uma fase até de inquisitorial. A qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, e olha a sacada, independentemente da prática de falta grave. Ou seja, o RDD hoje pode ser determinado para qualquer sujeito que tenha uma fundada suspeita de envolvimento ou participação. A qualquer título, ou seja, ele não precisa ser nem o líder da facção criminosa. Não precisa nem ser o líder da facção criminosa. Beleza? Tranquilo? Gente, fica muito atento. Porque essa segunda e terceira hipótese, elas podem ser prorrogadas, vou dizer agora. Olha só.
Qual que é o prazo? Qual é a duração máxima de uma determinação de um RDD? Vamos lá. De até, limitou, de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, beleza? Então pode ser que o cara matou, pegou uma falta grave, beleza? Ficou 2 anos. Aí matou outro, pode ter uma nova falta grave da mesma espécie, uma nova falta grave? Pode. O homicídio, ele cometeu homicídio de novo, então vamos enquadrar. Vai, beleza, maravilha. Isso já existia. Mas agora, no tópico 2 e 3, que eu falei para vocês a respeito do líder de facção criminosa, ok? Que apresente alto risco para a ordem, ou sobre os quais recaem fundar suspeitas de envolvimento ou participação. Esses caras que são líderes de facção criminosa a qualquer título, ou seja, não precisa ser o cabeça. Esses tópicos 2 e 3, do quadro que eu falei para vocês agora, do quadro anterior, essas duas hipóteses, o RDD pode ser prorrogado de forma sucessiva por períodos de 1 ano, por períodos, olha o plural aqui, ó, períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem, segurança, estabelecimento penal e origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa ou milícia privada, considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. São várias hipóteses que o sujeito ele vai ficar 2 anos e aí ele fica mais um, 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 mais um. Não há limites. Prorrogações sucessivas de período de 1 ano. Se existir indício de que o preso ele continua ainda apresentando alto risco. Bacana? Então, realmente, os grandes líderes de facções criminosas podem cumprir a pena inteira. No RDD? Pode. Pode. Eu tenho uma punição aqui perpétua? Pode ter uma punição perpétua aqui. Eu posso ter essa visão? Posso. Bacana, é claro. Uma visão é uma visão mais não garantista, né? Uma visão mais funcionalista. A ideia realmente é o direito penal do inimigo, né? A visão do direito penal do inimigo, né? O que o inimigo sofra as mazelas cometidas por ele, né? Ele vai sofrer o quê? O peso da espada da justiça. Beleza, mas para a prova objetiva, fique atento a esse respeito, tá bom? Recolhimento da cela individual. Visita quinzenais, tá? 15 dias, 15 dias, de 2 pessoas, não é toda semana, tá, gente? 2 pessoas por vez, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Aquilo que a gente assiste na TV, através de uma telefoninho que a pessoa pode falar com ele do outro lado, tá? Nos presídios federais, hoje em dia, nos federais, isso já é uma realidade, tá? Por pessoa da família, no caso terceiro, autorizado judicialmente com duração de até 2 horas. Até duração de 2 horas. Antes falavam a quantidade de pessoas, não contando as crianças, tá? Hoje não tem isso, tá? É 2 pessoas por vez. A visita será gravada em sistema de áudio ou vídeo. E vídeo com autorização judicial, ok? Com autorização judicial e fiscalização do agente penitenciário. Tem que ter autorização judicial para a gravação dessa visita, tá? Tem que ter autorização judicial, tá? Após os primeiros 6 meses, isso aqui é bacana, tá? Tem que ficar atento. Essa pegadinha, pode ser pegadinha de prova. Após os primeiros 6 meses, o preso que não receber visita, tá? Ele vai ganhar um direito especial. Qual é o direito? Ele poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado. Olha só, limitação de direitos constitucionais. Não tem intimidade, tá? Tolerância 0, tá? Direito penal do inimigo no sangue, no 12 aqui. Com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Bacana. Realmente saiu pingando sangue essa norma do RDD. Com essas alterações do pacote anticrime. Ele tem direito preso? Qual o direito, professor? Tem. Tem a saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Lembra que eu falei a respeito dessa determinação do Supremo para todos os presos do Brasil, tá? Hoje tem essa determinação do Supremo. Em grupos de 4 pessoas, aqui estabelece um limite, tá? De 4 pessoas,
Olha só, não é 4 pessoas, desde que não haja contato com o preso do mesmo grupo criminoso, tá? Beleza? Então não é 4 pessoas comuns. Entrevista sempre monitorada, sempre ser monitorada, exceto, é óbvio, com o seu defensor. Em instalações equipadas para evitar o contato físico da passagem de bens, passagem de objetos. Se nós formos atrás, salvo expressa autorização judicial em contrário. Correspondência será fiscalizada o conteúdo. Isso aqui é uma das grandes mudanças da norma, tá? Que deu uma arrepiada para todos aqueles que defendem a dignidade da pessoa humana do preso, tá? Foi muito criticada essa norma. Será fiscalizado o conteúdo dessa correspondência. Já existia essa posição, tá? Já existia essa posição. Salvo engano, já existia essa, inclusive, norma disso nos estabelecimentos prisionais federais. E agora na lei de execuções penais. Audiências, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, tá? Cuidado, não é necessariamente. Garantir a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Presídio Federal, existem indícios que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação privada ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, tá? O RDD será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Vamos grifar. Aqui o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar o contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa e grupos rivais. Com o RDD, permite-se a transferência do detento para o estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Inclusive, tem determinação do STJ que essa transferência pode ser realizada, inclusive, sem a oitiva da defesa. Tá? Transfere e depois pergunta, defesa, já transferi. Depois vai provocar o defensor a respeito disso. Bacana. Críticas, né? Críticas. Roeng, né? Duque Estrada, nós já falamos sobre esse cara. Rodrigo Roeng Duque Estrada. Ele entende que é inconstitucional o RDD, porque viola, inclusive, as regras de Mandela, ainda mais agora com essa nova roupagem. Ainda mais agora com essa roupagem determinada pela pacote de crime, tá? Porque tratamento realmente tratam a dignidade da pessoa humana, arrepio dos tratamentos que devem ser realizados pelas regras de Mandela, né, e tratando de forma assim, cruel, desumana, degradante, como a violação da correspondência, tá? E outras mais. Essa prorrogação sucessiva. Okay? Os parágrafos 1º e 2º trazem mais uma vez conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, quem apresentar alto risco para a ordem, segurança, estabelecimento penal ou sociedade. Putz, como que eu vou estabelecer isso? Ou sobre quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento e participação a qualquer título na organização criminosa, associação. Então é muito aberto esses conceitos. Muito aberto essa tipificação. E fica ao bel prazer do juiz a enquadramento de uma interpretação, às vezes, que fogem do princípio da legalidade, tá? Ou da reserva legal para muitos. Então, como eu disse, ele fere de morte a legalidade com os vetores básicos da execução e do direito penal. Traz um direito penal do objetivo, um direito penal do fato, direito penal do agente, né? E não um direito penal do fato. Esse tipo de conduta trazem diversas arbitrariedades, né? Pois é muito fácil justificar o RDD com base no alto risco da ordem de segurança. Mantém o sujeito no RDD. E como a defesa vai conseguir, através de HC, que tem reduzíssima possibilidade de análise probatória, né, provar que o apenado não oferece alto risco, se o requisito é apenas esse, entendeu? Fica difícil para poder estabelecer essa vinculação. Inclusive, é possível a inclusão do RDD de forma preventiva? Sim. Tá? A inclusão do preso no RDD, no interesse da disciplina e da averiguação, dependerá do despacho de juiz competente, tá? Depende de juiz competente para tanto. Beleza? É possível isolamento preventivo? Sim. A autoridade administrativa pode decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de 10 dias. Tá? Pode determinar isso. O tempo de isolamento ou a inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Tá? Isso tudo está no artigo 60 da Lei de Execuções Penais. Bacana? Só cuidado, tá? A inclusão no RDD de forma preventiva tem que ter o despacho do juiz. O isolamento preventivo, não, tá? O isolamento preventivo não precisa do despacho do magistrado. Beleza? Tá? A inclusão no regime disciplinar, isso mesmo, tá?
a autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo faltoso no prazo de 10 dias. Ponto. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina na averiguação de fato dependerá do despacho do juiz competente. Bacana. Maravilha. Maravilha. Vamos avançar e vou falar a respeito das sanções disciplinares, tá? Sanções disciplinares que são estabelecidas pela Lei de Execuções Penais, e aí você tem que ficar atento, tá? Vamos lá. São 5 sanções disciplinares: advertência, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, inclusão do regime no RDD. Bacana? Advertência verbal, repreensão, quem aplica? Diretor do estabelecimento prisional por ato motivado. Vai se dar num grau de uma falta leve ou média. Suspensão ou restrição de direitos, né? Quem aplica? Diretor por ato motivado, tá? Sempre ato motivado, que não pode ultrapassar a 30 dias, beleza? Não pode ultrapassar a 30 dias, beleza? Que mais, professor? E essa aqui traz uma falta grave, tá? Suspensão ou restrição de direitos, eu tenho uma falta grave de plano de fundo. Outra sanção, isolamento na própria cela ou em local adequado, tá? Isolamento na própria cela no local adequado nos estabelecimentos em que possuam alojamento coletivo. Então, observados o artigo 88, que fala: o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário, lavatório, são requisitos básicos da unidade celular, salubridade do ambiente para concorrência dos fatos de aeração, isolação e condicionamento térmico adequado, existência humana, área mínima de 6 metros quadrados. Isso aí é a nossa utopia a respeito do acondicionamento do preso no estabelecimento prisional. O federal a gente consegue cumprir isso, mas os estaduais não. Nesse isolamento, a própria cela, eu tenho o grau da punição da falta é leve e média. Quem aplica é o diretor por ato motivado, o diretor do estabelecimento, que não pode também ultrapassar a 30 dias. Lembra, suspensão ou restrição de direitos. Isolamento não pode ultrapassar 30 dias. E nesse isolamento na cela tem que ser comunicado o juiz. No isolamento na cela tem que ser comunicado o juiz. Inclusão no RDD, aí é só o juiz e deve ser precedida da manifestação do Ministério Público e da defesa. Aqui eu tenho uma falta grave para a aplicação do RDD. Beleza? Maravilha. Vamos lá, então. Vamos falar cuiabano. Vamos lá, então. Quase que não sai. Beleza. Apuração na falta grave e ampla defesa. Vamos entender esse ponto agora na nossa matéria. Primeira pergunta que a gente faz. A gente sempre carregou isso nas nossas provas de concurso. Na faculdade a gente aprendeu isso. E nos cursinhos preparatórios. Para a apuração da falta grave, se faz necessário um processo administrativo com ampla defesa e contraditório? A resposta é sim. Essa é a regra. Todavia, o STF, ele nega a partir de agora o posicionamento de que não é necessário um processo administrativo para a apuração de uma falta grave. Deixa eu te explicar. Professor, mas tem súmula. Calma, vamos por partes. Primeiro ponto. Para que seja aplicada a sanção disciplinar, a pergunta é imprescindível a prévia realização de processo administrativo disciplinar com contraditório em defesa? O STJ entendia que sim. Tá? Inclusive, o STJ ele ditou uma súmula a esse respeito. É a súmula 536. E fala assim a súmula: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Essa parte final continua, tá? Continua. E, como até eu provoquei vocês no início, a respeito disso, continua. Bacana? É necessário advogado, mas o processo administrativo foi mitigado. Deixa eu explicar. Ocorre que o Ministério Público ele não se conformou com essa posição do STF. Né? Aliás, não se conformou com essa posição dada pelo STJ. Veja, era uma posição pacificada, majoritária do STJ, e aí o MP foi através de uma posição contra-majoritária. Olha só, o
uma visão contramoditária, foi até o STF, alegando que se o apenado é ouvido em uma audiência judicial, na qual, nessa audiência, é possibilitado ele a defesa, ou seja, ele pode se justificar da alegação de que cometeu falta grave, essa audiência já supre a necessidade de um processo administrativo. E mencionou que isso porque não haveria nesse caso prejuízo, porque era feito diante do magistrado e não diante de um processo administrativo no âmbito interno do estabelecimento prisional. O STF concordou com esse argumento? Sim. O STF tem entendimento de que a oitiva do condenado em uma audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar. Assim também cumpre a eventual ausência ou a insuficiência de defesa técnica no processo administrativo. Ponto. Se a audiência de justificação for realizada, conseguiu alcançar por outro meio a finalidade essencial que era a pretendida pelo processo administrativo disciplinar, então não há que se falar em prejuízo, ou então uma inobservância de preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa. Bacana? Então o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, que é perante o magistrado. Por essa razão pela qual a decisão administrativa sempre pode ser revista judicialmente, prevalecendo sempre a decisão judicial sobre a administrativa. É o chamado sistema de jurisdição una, né? Bom, se essa audiência de justificação é realizada com frequência, qual é a base para isso, então? A prática da falta grave acarreta a regressão do regime, né? Salvo se ele já estiver no regime fechado, ou por óbvio, né? Então, para o apenado regredir, a LEP exige a audiência de justificação, que já existia. Ok? Mas o artigo 59 da LEP fala que deve ser realizado o PAD. Né? Então, o artigo 59, ao exigir a instauração de um PAD, pretendeu impedir que houvesse a imposição arbitrária de sanções pela autoridade administrativa. Você não entende comigo? Sem que fosse assegurado o contraditório para a defesa. No entanto, esse dispositivo não impede que a apuração da falta grave ocorra perante o juiz da execução, com observância dessas garantias. Nesse ponto, a realização da audiência de justificação supre a exigência do artigo 59. Ok? Eu vou te perguntar, na audiência de justificação, o apenado só irá dar a sua versão dos fatos ou ele pode produzir outras provas? Pode produzir prova. Na audiência de justificação, inclusive, não há impedimento de que o apenado junte documento, arrole testemunha, exerça assim sua plena defesa, o seu direito à ampla defesa e contraditório. Então seria repetitivo, seria redundante fazer um processo administrativo e depois uma audiência de justificação. Então, ainda mais uma visão congestionada da execução penal, né? Qualquer atividade redundante ou puramente formal significa o quê? Desvio de recurso humano, gasto do dinheiro público, né? Inclusive, assegura benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por um prazo superior à condenação. De modo que a apuração da falta grave em procedimento judicial, com as garantias inerentes ao perante juízo da execução penal, não só é compatível com os princípios do contraditório e ampla defesa, como também torna desnecessário um prévio procedimento administrativo. Então, atende, inclusive, o princípio da eficiência estampado lá no caput do artigo 37 da nossa Constituição. Então, o nosso STF ele fixou a seguinte tese. A oitiva do condenado pelo juiz da execução penal em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio PAD, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD, instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Bem que, na verdade, no PAD, assim mesmo, era necessário a presença do advogado, mesmo existindo a súmula vinculante número 5 dizendo ao contrário. Tá? E o STJ? Bom, antes o STJ tinha a 533, a súmula, né? Agora, o STJ já adaptou a esse entendimento do STF. Em agosto de 2020, já se manifestou a sexta turma pela esse entendimento atual do STF.
e assim se manifestou. Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto e não existe qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento a ser reparado. Bacana. Maravilha. Pergunta: com esse novo entendimento do STF, eu posso dizer que a súmula 536 do STJ foi superada em parte ou relativizada? A resposta é sim, que você tem que carregar para a sua dissertativa, tá? Porque diante dessa orientação traçada pelo STF, o entendimento que a súmula 533, que reputa obrigatória a realização do PAD, do procedimento administrativo, para o reconhecimento da falta grave, falta praticada pelo condenado, deve ser relativizada, né? Ainda mais que nos casos em que o reeducando pratica falta grave, durante o cumprimento de pena, né? Durante o cumprimento de pena, extramuros, ocasiões em que a realização da audiência de justificação em juízo, com a presença da defesa técnica e o do Ministério Público, é suficiente para a homologação da falta, né? Não havendo que se falar em prejuízo, beleza? Então, houve sim uma relativização do verbete da súmula 533, tá? Ela, mesmo sendo com essa relativização, não há um desprestígio, tá? Do artigo 47, 48, 49 da LEP. Porque, como você sabe, se o executado que cumpre pena em regime aberto, semiaberto, harmonizado com, é claro, com tornozeleira eletrônica ou em prisão domiciliar sem tornozeleira, ou livramento condicional, deixa de se reportar à direção do presídio e passa a reportar diretamente ao juiz da execução criminal, responsável pelo estabelecimento das fixações, da fiscalização das condições do cumprimento de pena extramuros. Bacana. Beleza? Isso é um posicionamento do STJ, né, de setembro do ano passado. Existindo o PAD, quem instaura e quem conduz esse procedimento? Bom, se existiu o PAD, quem vai instaurar é o diretor do estabelecimento. Agora, digamos que existiu o PAD, né? Aí quem instaura ele é o diretor do estabelecimento prisional. O processo, né, de apuração para falta grave, ela é feita por uma investigação de subsunção, assim como a aplicação da respectiva punição é realizada dentro da unidade penitenciária, cuja a responsabilidade é do seu diretor. Pergunta: é o diretor do estabelecimento prisional quem aplica a sanção disciplinar? Em regra, sim. Se a sanção disciplinar for leve ou média, quem aplica a sanção disciplinar será sempre o diretor do estabelecimento. Agora, se for grave, o diretor deve comunicar ao juiz da execução para que este aplique a sanção, que o legislador quis que ficasse a cargo do judiciário. Bacana? Quais são as sanções? Quais sanções são essas que somente pode ser aplicada pelo juiz? Tá? Quais seriam essas punições? Nós já vimos lá atrás, mas a gente vai repetir para poder ficar, nós ficarmos decorados nessa matéria, não ficar no sangue mesmo. Regressão de regime, a perda ou revogação do direito à saída temporária, perda de dias remidos pelo trabalho, conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Então, são as determinações e até o estabelecimento do RDD, né? O RDD eu não coloquei aqui, mas também um RDD também estabelecido pelo magistrado. Ok? Então, antes de representar o juiz, o diretor do presídio deve apurar a conduta do detento, identificá-lo como falta leve, média e grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe competem no exercício do seu poder. E somente após esse procedimento, quando ficar constatado a prática realmente da falta disciplinar, ele comunica ao juiz da vara de execução para que ele assim decida a respeito da sanção de sua competência. Sem prejuízo, é claro, aquelas que são aplicadas pela autoridade administrativa. Beleza? No procedimento administrativo instaurado para apurar a sanção disciplinar. Bacana? Existiu o PAD. O preso investigado terá que ser assistido por defensor público ou advogado? Sim, tá? O direito de defesa do preso abrange não só a autodefesa, mas também a defesa técnica. Deve ser realizado por advogado ou por defensor público nomeado, tá? Beleza? Esse é o posicionamento do STJ. Mas, professor, mas e a súmula vinculante? A súmula vinculante 5, que fala assim: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Bacana. Essa súmula tem que ser analisada com base também a súmula 533 do STJ, que nós já falamos, a parte final dela que se mantém.
Qual é a parte final da súmula? Inclusive, o STJ, em 2015, editou essa súmula estabelecendo o seguinte: assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Bacana? Esse direito continua ainda para os processos administrativos, tá? Tem que sustentar isso. Para o reconhecimento da prática de falta grave, falta disciplinar, né? Será necessária a oitiva prévia do condenado em processo administrativo, da súmula 533 do STJ. Bacana. No entanto, é possível ser determinada a regressão cautelar do reeducando que praticou falta grave, mesmo sem a sua oitiva? Sim, eu já falei isso, mas vamos repetir. É possível a determinação da regressão cautelar que não é necessária a oitiva prévia do condenado, tá? A regressão definitiva aí necessita a oitiva do condenado. Beleza? Esse é o posicionamento atual do STJ. Beleza? STJ tem esse posicionamento atual. Vamos fazer uma análise a respeito da súmula 526 do STJ. A súmula 526 do STJ fala assim: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, prescinde, ou seja, não exige, o transjugar a sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Já falamos atrás, eu vou reviver de novo rapidinho. Ou seja, por exemplo, Pedro está cumprindo a pena de regime fechado. Ele pratica um crime doloso dentro do presídio, uma lesão corporal. Assim, instaurado um procedimento administrativo para apurar a infração por ele cometida, né? A infração administrativa. E também é proposta uma ação penal que é provocada pelo Ministério Público no Judiciário. Bacana? Ou seja, pode haver um julgamento do processo administrativo e efetiva aplicação da sanção antes do transjulgar da sentença penal condenatória, ou seja, o processo administrativo condenar ele pela falta grave, digamos assim, e o processo penal pela lesão corporal ainda está tramitando, é possível? Sim. Segundo essa súmula, sim, tá? Mas aí você tem que emplacar uma crítica defensoral, tá? Aqueles que peçam concurso para a Defensoria Pública, que esse entendimento fere de morte a presunção de inocência, né? E a inafastabilidade da jurisdição, ou seja, o poder judicial, os efeitos de uma sentença condenatória penal, ela surtem efeitos num processo administrativo, e não ao contrário, beleza? Então, por isso é necessário o quê? A suspensão do procedimento administrativo e o aguardo da sentença condenatória penal para, assim, ser aplicado a pena administrativa, se assim realmente ocorrer. Então, tem que ser defendido essa posição, essa crítica à súmula 526, que fere os preceitos constitucionais e convencionais do presunção da inocência e a inafastabilidade da jurisdição. Pergunta: se o réu for absolvido na sentença penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, e aí? O Estado vai se responsabilizar pelos danos causados, ou seja, ele tomou a falta grave e lá ele foi absolvido. Temos que adotar sempre uma postura redutora de danos, né? Sabemos muito bem que a prevenção especial positiva no Brasil não funciona, então seria necessário até estabelecimento, se for o caso, de uma indenização a ele, uma reparação de danos. Qual o prazo para aplicar a sanção administrativa, tá? Bom, eu vou usar de analogia o artigo 109, inciso 6 do nosso Código Penal, que incide o menor prazo prescricional, em que, em regra, é de 3 anos para a aplicação dessa punição administrativa, tá? Então, para fatos ocorridos após a alteração da data da lei, que é de 5 de maio de 2010. Agora, fatos ocorridos antes da lei, a prescrição ocorre em 2 anos, tá? Então, se for fatos ocorridos depois de 2010, depois de 5 de maio de 2010, a prescrição de uma sanção administrativa, uma punição administrativa, ocorre em 3 anos. Se for fatos antes desta lei, antes do prazo de 5 de maio de 2010, o prazo será de 2 anos a prescrição, tá? Bom, se o Estado demorar muito para punir o condenado que praticou a falta disciplinar, não haverá prescrição, como eu disse, da infração disciplinar. Não existe lei federal prevendo quanto será esse prazo prescricional. Por essa razão, como eu disse, a jurisprudência utiliza o 109.6. Beleza? Então, cravando, se a falta grave for praticada antes da lei, prazo de 2 anos prescricional. Se for a falta grave cometida depois da lei, ou seja, depois de 5 de maio de 2010, o prazo prescricional será de 3 anos. Lembrando que existe também dentro do sistema disciplinar as recompensas que são dadas ao preso condenado, né, que são o elogio e a concessão de regalias, né? A legislação local e os regulamentos estabelecem a natureza e a forma da concessão de regalias. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.